Um bom crochê para você! Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer esse tapete simples, que é o tapete leque floral. Esse tapete que é cheio de detalhes aqui, que é um tapete bem diferente e sofisticado ao mesmo tempo. Para aquelas clientes que adoram os modelinhos básicos, que sejam aí sem relevo, mas que seja também um tapete social, bem diferente. Aquelas clientes adoram esses tipos aqui de modelos. Por isso, decidi gravar aqui para vocês esse modelinho, porque é um tapete bem básico. Gravei para você todas as carreiras, deixei aqui todos os detalhes de todas as carreiras bem certinho para vocês. E qualquer dúvida também vocês podem deixar nos comentários. E se você gostou desse modelinho diferente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o contato da M2 Personal Laser, onde você pode fazer todas as suas etiquetas e placa de artesã de ótima qualidade, e ela também tem ótimos acessórios. Tem também outros tipos de acessórios para artesã lá na M2 Personal Laser, onde eu vou deixar o contato do Instagram e também do WhatsApp para você fazer o seu orçamento. Os detalhes desse tapete de medidas e quantidade de materiais eu sempre deixo para você no final da videoaula. Quando eu termino de fazer o tapete, eu deixo para você a quantidade final de material que eu gastei e também todas as medidas dele. Pode ser feito com barbante número 6 ou barbante número 8 sem problema. Então, você pode usar o seu barbante número 6 aqui, que você vai ter um resultado incrível. E eu espero que você tenha gostado e simbora para a videoaula. Para a gravação dessa aula, eu vou usar aqui essa cor turquesa claro, aqui, da Barbante Pires. Vou usar esse barbante número 8, mas você pode usar um barbante número 6 sem problema. Esse modelo pode ser feito com barbante número 6 também. E aqui, ó, na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato da Barbante Pires para que você possa fazer o orçamento, o pedido dos seus materiais e receber um ótimo produto aí no conforto da sua casa. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp da Barbante Pires para você. E aqui no meu barbante, vamos fazer um total de 12 correntinhas. Vou fazer aqui 12 correntinhas. 12 correntinhas e eu já volto com você. E com o total de 12 correntinhas, vamos voltar na nossa quarta correntinha. 1, 2, 3, quarta correntinha. E aqui eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço e no mesmo lugar vou fazer mais 2 pontos altos. Fazendo aqui o meu primeiro leque. Pego lá no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. E assim, ficamos com um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço novamente, sem fazer correntinha, vou pular aqui 3 correntinhas de base. 1, 2, 3, lá na quarta, vou fazer aqui mais um leque, na quarta correntinha. Com um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas, tudo na mesma correntinha de base. Todos os 4 pontos altos na mesma correntinha. Ó, no mesmo lugar, e faço mais um ponto alto. Sem fazer correntinha de intervalo, e aqui a gente pula lá as nossas últimas 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos fazer um leque aqui na última correntinha. Um leque de 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. E assim, ficamos com um total de 3 leques aqui.
3 leques. Vou fechar aqui o meu anel mágico lá, a minha última correntinha. E essa foi a nossa primeira carreira. Vamos para a segunda, que eu vou subir 3 correntes. Atente-se a virar sempre para a mesma posição. Vou virar para a mão da minha linha, aqui. Sempre vire para a mesma posição. Para não ficar muito torcido aqui essa parte, porque às vezes você vira para um lado, vira para o outro, e aí essa parte aqui fica toda torcida. E assim, aqui a gente vai fazer a mesma repetição de leque sobre leque, de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. É muito fácil, muito simples, é só colocar leque sobre leque aqui, sem intervalo de correntinha entre um leque e outro. No meio aqui do leque, entre os 2 pontos altos, a gente coloca 2 correntinhas. Aí, eu laço, vou para o próximo e faço aqui o nosso último leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. No mesmo intervalo do leque. E assim, aqui a gente fez o total de 2 carreiras, fazendo leque sobre leque. Para subir para a próxima carreira, é só fazer 3 correntinhas e assim a gente vira o nosso trabalho sempre para o mesmo lado. E aí, a gente sobe para a terceira carreira. Aqui, a gente vai fazer o total de 6 carreiras de leque. A gente já fez 2, vamos fazer mais 4 carreiras aqui de repetição. E assim, ficamos com um total de 6 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de leques. Agora, aqui na nossa 7ª carreira, a gente faz 3 correntinhas para subir. Vamos aqui no nosso primeiro leque, a gente faz um leque sobre ele. 2 correntes e 2 pontos altos. 2 pontos altos e 2 correntes. Fizemos o nosso primeiro leque. Aqui nesse leque do meio, a gente já vai fazer 3 duplinhas de 2 pontos altos. Aí, vamos fazer um aumento aqui. Fazemos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo leque. E assim, aqui no meio, ficamos com 2 intervalos de 2 correntinhas, 3 duplinhas de 2 pontos altos, assim, desta forma. Laço, vou para o leque e vou fazer mais um leque aqui. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro do mesmo intervalo. Faço 3 correntes para subir para nossa próxima carreira, 8ª carreira, laço, venho aqui e só vamos trabalhar o leque em todos os intervalos aqui. 2 correntes, leque sobre leque. Aqui sem fazer correntinha, vou para o próximo espaço e faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui. O próximo intervalo, faço mais um leque. Dessa forma, a gente já está ficando aqui com um total de 4 leques. Vamos fazendo aqui até o final, só a repetição de leque sobre leque aqui, no intervalo de 2 correntinhas. Em cada um dos intervalos de 2 correntinhas, a gente fez um novo leque. Como eu disse para você, ficamos com um total de 4. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente sobe com 3 correntes, laço, viro aqui, vamos para a nossa próxima carreira. Essa já é a 9ª carreira.
E aqui na 9ª carreira, a gente só vai trabalhar leque sobre leque. E vai dar o total de 4 leques aqui novamente. Nesta carreira, continuamos não colocando correntinha de intervalo entre um leque e outro. Só vamos aqui fazendo o nosso leque no intervalo das 2 correntinhas. Vou lá no intervalo de 2 correntinhas e faço o meu leque. Laço o próximo intervalo e faço o meu leque novamente. Só repetição dos leques até o final. E assim, fizemos a mesma repetição, 4 leques, aqui sem correntinha de intervalo. Agora, a gente vai para a nossa próxima carreira, faço 3 correntes, viro aqui o meu trabalho. Essa vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa vai ser a 10ª carreira. E aqui nessa 10ª carreira, a gente vai colocar uma correntinha de intervalo entre os leques. A gente faz aqui leque sobre leque. E para passar de um leque para outro, a gente não tava fazendo correntinha, agora a gente vai fazer. Então, eu faço uma correntinha e vou para o próximo. Assim, a gente vai fazer os 4 leques com uma correntinha de intervalo. Sempre colocando aqui uma correntinha de intervalo e fazendo o leque. O leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim, nós fizemos mais uma carreira aqui com 4 leques. Agora, eu vou subir 3 correntes, laço, viro o meu trabalho e vou fazer leque sobre leque aqui, no primeiro. Essa é a nossa 11ª carreira. Vamos fazer leque sobre leque. Uma correntinha, no próximo, leque sobre leque. Duas correntinhas e faço aqui 2 pontos altos. Assim, dessa forma, fizemos os 2 primeiros leques. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um leque aqui no meio, que é o intervalo entre 2 leques de cada lado. Então, aqui bem no meio, nessa 11ª carreira, bem aqui no meio, eu vou colocar mais um leque, pra gente fazer um aumento. Então, eu faço 2 correntinhas, 2 pontos altos. E assim, fiz aqui o meu terceiro leque. Faço uma correntinha e vou colocar aqui o restante da repetição. E assim, nessa 11ª carreira, a gente ficou com um total de 5 leques de 2 pontos altos. 5 leques de 2 pontos altos. Todos com uma correntinha de intervalo. Assim, desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Bem certinho. Fiz aqui 3 correntinhas, vou virar e vamos para a nossa 12ª carreira. Essa 12ª carreira, só vamos trabalhar leque sobre leque com intervalo de uma correntinha. E aqui, finalizei a nossa 2ª carreira de leque sobre leque, ficando com 5 leques aqui. Vamos fazer mais 2 carreiras iguais, colocando leque sobre leque com intervalo de uma correntinha. No total, vamos ficar com 4 carreiras
de 5 leques aqui. Então, vou fazer mais 2 carreiras aqui e já volto com você. E aqui, como eu disse para você, trabalhei mais 2 carreiras de leque sobre leque com intervalo de 1 correntinha. E assim ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras de leque sobre leque, o total de 5 leques aqui, bem certinho, 5 leques. E o total completo de carreiras do início até o final, essa é a 14ª carreira. Então, temos aqui 14 carreiras. Agora, vamos para a repetição, que vai ser diferente na nossa 15ª carreira. Agora, vai ser um pouquinho diferente aqui, que a gente já vai começar a fazer os nossos leques maiores. Aí, eu faço 3 correntinhas. Nesse primeiro, sempre vai ser 3 correntinhas e sempre vai ser esse leque aqui de 2 pontos altos. Sempre vai ser essa repetição aqui até o final, mesma repetição. Faço uma correntinha. Agora, aqui, eu vou pular o primeiro ponto do nosso próximo leque, vou aqui no segundo e faço um ponto alto. Laço, e aí, dentro do espaço do leque das 2 correntinhas, coloco 2 pontos altos. Faço 2 correntes, dentro do intervalo, coloco 2 pontos altos. Laço, no ponto alto de base, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, e agora, no próximo leque aqui, eu vou pular um ponto de base, coloco ponto sobre ponto, sempre vamos pular um ponto de base. E aí, dentro do leque, trabalho 2 pontos altos. 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos dentro do leque. Laço e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma, estamos ficando com 3 pontos aqui nos nossos leques do meio. Vão ser 3 leques que a gente vai fazer essa mesma repetição. São aumentos aqui no desenho de apenas 3 leques. 3 motivos aqui que vão ter aumentos. Aqui no último, a mesma repetição, trabalho lá ponto sobre ponto também. Fiz a mesma repetição nos 3 leques, assim, desta forma. Agora, aqui no último, é a mesma repetição. Faço lá uma correntinha e trabalho leque sobre leque. 2 correntes e faço aqui 2 pontos altos. Esses 2 aqui dos lados, eles vão ser sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Que aí, eu subo com 3 correntinhas, sempre, viro o meu trabalho, sempre para o mesmo lado. Vamos trabalhar leque sobre leque, como eu disse, vai ser sempre assim. Vou explicar mais essa carreira para vocês fazerem as próximas carreiras aí de repetição, porque é muito fácil e muito simples. Fiz aqui o meu leque, sempre vamos colocar o leque e as 3 correntinhas lá para subir. Uma correntinha de intervalo sempre vamos colocar. Vamos sempre pular um ponto de base e vou para o próximo. E assim, esse leque aqui do meio, os 3 leques do meio, eles sempre vão aumentar os pontos. Por exemplo, aqui nessa carreira agora, ele já vai ficar com 4 pontos. A cada carreira, esses motivos vai aumentar um ponto alto de base. Em todos esses leques que estão aqui no meio, os nossos 3 leques. E fica assim, dessa forma. Vamos trabalhando até chegar aqui no último, e o último a gente não faz, a gente pula ele. Sempre pulamos o primeiro e o último. E agora, eu faço uma correntinha, como eu disse, sempre pulando o primeiro e o último. Aqui, eu pulo o meu primeiro, vou para o próximo, e vamos trabalhando ponto sobre ponto. Trabalho ponto sobre ponto, no intervalo do leque, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto,
sem fazer o último ponto alto. Faço uma correntinha de separação sempre para passar por o próximo motivo. Pulei o primeiro, pulei o último. E começo a repetição novamente. Duas correntinhas e 2 pontos altos aqui no intervalo. Ponto sobre ponto, uma correntinha, e a gente faz aqui o nosso último leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. E assim a gente faz aqui 3 correntes e vamos voltar para a nossa próxima carreira. Aqui, vamos precisar do total de 9 carreiras e a gente já fez 2 carreiras aqui de repetição, que é onde a gente iniciou com o aumento dos leques, foi aqui nessa parte. Então, já temos 2 carreiras. Precisamos do total de 9 carreiras. Então, aqui você vai continuar mais 7 carreiras aqui e eu já volto com você. E aqui eu afastei bastante a câmera para você ver como que ficou aqui a nossa base. Ficou assim, dessa forma. Aqui a gente tinha feito 2 carreiras no total, 2 carreiras aqui que a gente tinha feito já colocando a partir dessa carreira, né, colocando o primeiro ponto alto aqui em cima do nosso leque. A gente tinha feito o total de 2 carreiras. E eu falei para você, para trabalhar mais 7, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 carreiras. Contando com essas 2 anteriores, o total de 9 carreiras. Aqui, no nosso motivo, vamos conferir bem certinho aqui quantos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos altos aqui no nosso motivo. E aqui temos o total de 3 motivos nessa parte. E aqui o total completo de carreiras, porque agora nessa parte a gente vai cortar o fio. A gente vai cortar o fio aqui e vamos começar lá do outro lado, aqui nessa parte que a gente vai começar. Então, vamos contar o total de carreiras aqui completo que deu até o final. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, o total de 23 carreiras aqui completas, 23 carreiras. Agora, a gente vai cortar o fio aqui e vamos colocar o fio aqui de volta nesta parte, porque a gente vai fazer tudo que fez desse lado, a gente vai fazer aqui do outro lado. Cortei aqui o meu fio, agora vamos lá para a parte do início novamente, onde a gente iniciou aqui nessa parte. Aí, eu pego aqui o meu fio, vou dar 2 laçadas, assim, dessa forma, segurando lá a minha sobrinha. Vou vir aqui, ó, lá na correntinha onde a gente fez o nosso leque, dentro da mesma correntinha, e já faço aqui o meu ponto alto, ó. Solto 2 e solto 2. Aí, fica essa parte aqui para o arremate. E fica o nosso primeiro ponto alto. Aí, eu faço mais 2 correntinhas e faço mais 2 pontos aqui. Sem fazer correntinha, vou lá para o próximo intervalo, lá onde eu peguei, fiz o ponto alto, o leque anterior, os pontos altos anteriores, e faço aqui novamente na correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço sem correntinha, vou lá para o último e faço aqui o nosso terceiro e último leque.
A partir daqui, eu volto a subir 3 correntinhas e vamos fazer a mesma repetição que fizemos de um lado, como eu disse, a mesma repetição que fizemos aqui em toda essa parte, agora a gente vai fazer novamente aqui do outro lado. E se você ficar na dúvida, falar, nossa, agora eu não consigo copiar tudo que eu fiz novamente sem a videoaula, volte a videoaula para o início e continue a sequência a partir da primeira carreira. E assim, continue toda a repetição que fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro lado. Aqui também, gente, dá aquela puxadinha básica para poder ajustar essa quantidade de leques que a gente fez. Aí, a gente vem aqui e dá aquela ajustada básica para encaixar os pontos, porque os leques ficam todo amarrotado e amontoados. Então, a gente faz assim e dá aquela arrumadinha básica. E assim, eu vou fazer aqui o meu outro lado e já volto com você. Sim, com os dois lados concluídos, fica dessa forma aqui, os dois lados exatamente igual. Temos 23 carreiras aqui de cada lado. Bem aqui foi aonde a gente começou a união, né, do outro lado. E a gente tem os dois lados exatamente iguais. 23 carreiras aqui de cada lado. Aí o total 46 carreiras aqui no total. E agora, bem aqui na ponta, não cortei o fio, e a partir daqui a gente vai começar as repetições novamente. E assim a gente vai começar o preenchimento de cada lado aqui também separado. Primeiro a gente vai fazer um lado e depois a gente vai preencher o outro lado aqui também exatamente igual. Então, aqui, aonde eu finalizei já a minha carreira, aqui, a gente tem os 11 pontos altos, essa é a 23ª carreira, 11 pontos altos aqui no total no motivo do nosso leque. E aqui, eu já subo 3 correntinhas, dentro aqui do ponto alto, eu já faço um ponto alto, e assim vou fazer 2 correntinhas apenas nesse primeiro, aqui eu vou colocar 2 correntinhas apenas no primeiro aqui, e no próximo eu vou pegar lá aquela laçada da correntinha, de 3 correntinhas que a gente fazia para virar. Então, é dentro dessa laçada de 3 correntinhas para virar aqui, que a gente vai fazer 2 pontos altos. E assim, eu faço 2 pontos altos dentro aqui. E a partir daqui, eu já começo a colocar 3 correntinhas em todos os intervalos. Então, eu faço 3 correntinhas, vou para a próxima alcinha de 3 correntinhas, faço 2 pontos altos. 3 correntinhas, laço, vou para a próxima alcinha, ó. Observe que a gente sempre fica pulando lá um leque de distância. Então, eu vou para a próxima e faço 2 pontos altos. 3 correntinhas, na próxima alça, 2 pontos altos. E sempre vamos colocar essa repetição até o final. Quando chegar aqui na junção entre as carreiras, que aqui fica o meio, né? Ele fica assim, dessa forma, com 2 carreiras de distância. Aqui nessa parte, eu volto com você. Desci aqui fazendo até chegar na metade do caminho e já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O total de 12 aqui bloquinhos de 2 pontos altos, 12. E aqui no meio, a gente vai dar a laçada, fiz 3 correntinhas aqui, vou dar a laçada, vou pegar aqui um deles, ó, um ponto alto lá, e faço um ponto alto. Sem correntinha, eu laço novamente, vou para o outro lado aqui e faço um ponto alto. E aí, aqui no meio, ficou assim, dessa forma, parecendo um Vzinho, porque a gente fez 2 pontos bem aqui na junção, ok? E aí, eu faço 3 correntinhas e de volta vou continuar a mesma repetição até chegar lá na ponta, ok? Só aqui que teve essa pequena mudança por conta aqui da separação entre um lado e outro.
E assim aqui, completando a nossa primeira carreira, deu um total de 24 bloquinhos aqui do início até o final. 24 bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui nesse final, lembrando que eu pulei 2 correntinhas apenas aqui no final. E o meu segundo ponto alto eu coloquei lá na terceira correntinha, bem aqui, para deixar essa parte bem presinha. Agora, eu vou subir com 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas, sempre vou virar o meu trabalho para o mesmo lado. Eu sempre viro aqui para a posição do meu novelo de linha. Aí, aqui a gente dá a laçada na agulha. Eu vou pular toda essa parte aqui, vou pular e vou lá para o primeiro ponto alto aqui do segundo bloquinho. E fica assim, na diagonal, essa parte aqui. Fica assim mesmo. Aqui eu já faço o meu primeiro ponto alto. Em todos esses bloquinhos aqui, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto. E no intervalo aqui de correntinha, a gente vai colocar 2 pontos altos. Trabalhando ponto sobre ponto no bloquinho, ponto sobre ponto. E no intervalo, em todos os intervalos lá de 3 correntinhas, vamos colocar apenas 2 pontos altos. E aí, vai ficar assim, dessa forma. E eu encontro com você lá no final, que a gente só fica com um ponto alto lá no último ponto do bloquinho. Aqui a gente não faz. Lá no final, eu já volto com você. E assim, aqui deu total de 86 pontos. Na nossa segunda carreira, 86 pontos. E aqui, para finalizar, a gente vai dar 2 laçadas na agulha, lembrando que a gente não vai fazer aqui, nem aqui nas correntinhas e nem aqui nesse ponto. Esse espaço a gente vai deixar vago aqui. Então, eu dou 2 laçadas na agulha, vou aqui na correntinha, né, que é lá no último ponto, na terceira correntinha, e faço o meu ponto alto duplo, que eu dei 2 laçadas. É aquele que a gente tira 2 laçadas, tira 2 e agora tira 2. Fez o ponto duplo aqui nessa parte. E fica assim, com o espaço aqui dessa forma. Esse espaçozinho, depois a gente vai usar para fazer o nosso bico de acabamento. E aqui, para a nossa próxima carreira, que aqui a gente fez a primeira, essa é a segunda, vamos para a terceira carreira. Subo 3 correntinhas. Viro o meu trabalho sempre para a mesma posição, lá do meu novelo de linha. Então, eu viro para a minha esquerda aqui. Sempre vire para a mesma posição, gente, para dar tudo certo aqui nas correntinhas. E aqui, depois que eu subi as 3 correntinhas, contando com as 3 correntinhas, eu já vou começar aqui uma contagem de 9 pontos, contando com as 3 correntinhas, ó. Esse vale o ponto da correntinha, que é no mesmo alinhamento. Então, já temos aqui 2 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos. Agora, o 10º e o 11º, a gente vai fechar junto, dessa forma. A gente faz um ponto sem terminar de fechar, assim, dessa forma. Laço, esse é o 10º ponto, e o 11º, laço sem terminar de fechar. E fica os dois assim, em 3 laçadas na agulha. Agora, eu laço e fecho os dois juntos. Dessa forma, o nosso 10º ponto e o 11º se tornaram apenas um. A gente fez uma diminuição aqui. Essa é uma diminuição. E a gente vai fazer essa diminuição por toda a carreira até chegar lá no final. Vamos novamente para você entender tudo bem certinho. Aqui eu já fiz a diminuição, a gente começa a contagem novamente. Então, vamos lá comigo aqui. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos. O 10º ponto, sem terminar de fechar, eu só apenas laço, puxo aqui e deixo lá a laçada dessa forma, o ponto aberto, sem terminar de fechar. Então, eu laço novamente, e aí o 11º eu faço aqui do mesmo jeito, o ponto assim, aberto, sem terminar de fechar. Agora, eu laço e fecho essas 3 laçadas juntas. E aí, ficou assim, dessa forma. E a gente vai fazer essa sequência até chegar no final. 9 pontos altos e a gente fecha 2 pontos juntos, faz a diminuição até o final. Completei as diminuições aqui até o final, e aqui no final eu fechei 2 pontos juntos aqui, depois fiz mais um ponto, porque tem lá o ponto alto da correntinha, lá das nossas 4 correntinhas que fica aqui de intervalo. Então, tem aqui esse ponto alto da terceira correntinha, e fechei aqui a minha 8ª diminuição aqui nessa parte. Pode contar bem certinho que dá o total de 8 vezes que a gente fechou aqui os pontos juntos. 8 diminuições de pontos aqui. Agora, vamos para a próxima carreira. Eu não vou contar ponto a ponto, gente, porque assim, eu já falei a quantidade de pontos aqui da primeira carreira, e nessa carreira a gente fez 8 diminuição. Então, temos menos 8 pontos aqui, porque todas as vezes que a gente diminui aqui, esse ponto ele fica valendo como um só. Fica só uma alcinha lá e ele fica valendo como um ponto. Então, eu vou falar somente a quantidade de diminuições aqui. E agora, vamos para a nossa 4ª carreira. Já fizemos 1, 2, 3, essa é a 4ª carreira. E aqui, na 4ª carreira, a gente vai ter que deixar o espaço como deixamos aqui no início. Vai ser sempre intercalado. Uma carreira assim, fechada, com o ponto alto que inicia lá na correntinha mesmo, e vai ter o nosso espaçozinho aqui, que é a base para o bico de acabamento. E assim, aqui nessa parte, eu vou subir com 4 correntes. 4 correntes, e aí eu tenho que deixar aqui o meu espaço. E vou pular o total de 3 pontos. Tem esse ponto aqui, que é o da correntinha, tem lá o ponto que foi fechado junto, então, eu tenho que contar a partir desse aqui, porque esse vale como sendo da correntinha. Vamos lá. 1, 2, 3. Contei 3 pontos, vou no 4º ponto e faço aqui já o meu primeiro ponto alto. E a partir desse primeiro ponto alto que eu já começo a contar os nossos 9 pontos e faz a diminuição. São um total de 9 carreiras diminuindo aqui os pontos. Total de 9 carreiras. A gente só fez aqui 3, né? De pontos altos. Isso é 9 carreiras de pontos altos. Então, a cada 9 pontos, a gente vai fazer a diminuição. Vai fechar 2 pontos juntos. Então, vamos lá, fazer 9 pontos. Nove pontos. Aqui o 10º e o 11º, é sempre assim, faço aberto, o ponto com as 2 laçadas, sem terminar de fechar. Deixo o meu ponto aqui aberto e agora eu fecho todos juntos. Essa é uma diminuição. Agora, eu começo de novo a sequência de 9 pontos até o final. E assim, a gente faz a cada 9 uma diminuição. Mesma repetição aqui. E aqui, nessa 4ª carreira, ficamos com um total de 6 diminuições aqui. Vai diminuindo, né, a quantidade de diminuições entre os 9 pontos altos. E aqui, na minha última diminuição, fiz a diminuição, fechei o ponto
aqui junto. Essa é a diminuição que eu tô falando, dos pontos fechados juntos. Aí, depois dessa última aqui que eu fiz, a sexta, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 pontos altos aqui. Essa aqui é a nossa quarta carreira de pontos altos fechados, né? Aqui dos nossos pontos altos fechados. E aqui no final, gente, vamos dar 2 laçadas na agulha para fazer o ponto alto duplo aqui nessa parte. Porque vamos pular, ó, 1, 2, 3 pontos e vou fazer o ponto alto aqui duplo, pegando lá a correntinha, pegando a terceira correntinha lá, bem no topo. E aqui eu faço o ponto alto duplo. E aí, fica assim, dessa forma, já com um espaçozinho aqui. Perceba que tem a carreira fechada e já tem o espaço, igual aqui, a carreira fechada e tem o nosso espaço. Sempre vai ficar assim, com um intervalinho de espaço entre as nossas carreiras aqui, de ponto fechado. Agora, eu subo apenas 3 correntinhas, porque agora a gente vai fazer a carreira fechada. E contando com essas 3 correntinhas aqui, essas 3 correntinhas já vale para a contagem de diminuição. Então, eu já começo por ela, faço 9 pontos altos e já vou fechar um ponto junto. Na carreira anterior, a gente fez 6 pontos fechados juntos, né? A gente tem 6 diminuições, falando nisso, são 6 diminuições na carreira anterior. Agora, vamos lá para a repetição dessa carreira. Chegando no final, eu já volto com você. A gente já vai aqui para o próximo ponto alto, ó, e já começa a contar 2, 3 e assim por diante. Fazemos 9 pontos e fechamos 2 juntos, até chegar lá no final. E aqui, na nossa quarta carreira de diminuição, fica assim, dessa forma, que está aqui o meu tapete, a quarta carreira de pontos altos fechados juntos, ó. 1, 2, 3, 4. Quarta carreira. Tem um total de 6 pontos fechados juntos. Temos 6 diminuições dessa aqui que a gente fechou 2 pontos juntos. O total de 6 aqui em toda a carreira. Também, né? Porque a carreira anterior a gente também teve 6. E aqui no final da minha última diminuição, fiz a diminuição, tenho mais 2 pontos finais aqui. Agora, novamente, eu vou subir com 4 correntinhas. Vou virar a minha carreira aqui, novamente, virando o meu trabalho. E aqui, pra gente deixar o espaçozinho, como eu disse, ó, sempre deixando, tem a carreira espaço, fechado, espaço, fechado, agora tem o espaço aqui novamente. Então, eu laço, vou pular aqui. Esse é o ponto que pertence à correntinha que a gente iniciou, vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, aqui no quarto, eu já faço um ponto alto. E vou contar esse ponto alto como o primeiro dos 9 pontos aqui para começar a diminuição. E vamos lá, a cada 9 pontos, a gente fecha 2 juntos e faz a diminuição até o final. Sendo que lá no final, a gente vai deixar de fazer 3 pontos e vai fazer o ponto alto duplo pegando lá, ok? Então, chegando no final, eu já volto com você. Essa aqui é a nossa quinta carreira de ponto fechado juntos, né? É a quinta carreira. E aqui, na quinta carreira, fizemos o total de 4 diminuições aqui. Deu só 4 diminuições, porque depois da minha última diminuição, já deu total de 10 pontos aqui, ó. Aí, não tem como fazer a diminuição, porque precisamos de total de 11, né? Que a gente faz 9 e fecha 2 juntos. Então, vamos aqui conferir bem certinho essa nossa quinta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a quinta carreira de ponto fechado. Depois do meu último ponto fechado juntos aqui, nesse ponto fechado junto, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou fazer o 10º, por quê?
porque vamos deixar de fazer 3 pontos aqui no final. Ó, que a nossa sequência sempre é essa, deixa de fazer 3 pontos e fecha lá em cima. E aqui, novamente, deixa de fazer 3 pontos, pula 1, 2, 3, e aqui eu dou 2 laçadas na agulha, vou aqui na terceira correntinha e fecho aqui o ponto alto duplo. Fechei o ponto alto duplo, agora vamos para a nossa sexta carreira. E aqui na quinta, a gente ficou só com 4 diminuições. Tivemos 4 diminuições aqui na nossa quinta carreira. Vamos para a sexta, já subo 3 correntes, viro o meu trabalho. E aqui eu já conto essa corrente como o primeiro ponto alto dos 9 para fazer diminuição. E aí, faço o segundo, o terceiro, e assim por diante. A cada 9 pontos, a gente vai diminuir um ponto, vai fechar 2 juntos. Então, vamos aqui completar a nossa sexta carreira de pontos altos fechados juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a sexta carreira. Fica assim, dessa forma. E aqui na sexta carreira, também ficamos com um total de 4 diminuições aqui. E até chegar ao último ponto aqui, depois da minha última diminuição, da quarta diminuição aqui, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 pontos aqui. Nós estamos na nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta carreira. Agora, vamos para a sétima. Vamos subir 4 correntes. Vou virar o meu trabalho. E agora, a gente vai deixar o espaço. Vamos lá pular 3 pontos. 1, 2, 3. E vou aqui para o próximo. E a partir desse primeiro ponto, já vou começar a contar a sequência de 9 pontos para fazer a diminuição. 9 pontos altos e a gente vai fechar 2 juntos. Aqui eu já fiz 4, então vamos continuar até o final. E aqui, na sétima carreira, ficou com um total de 3 diminuição entre os nossos 9 pontos altos. 9 pontos altos, uma diminuição, enfim, 3 diminuições. E depois da terceira aqui, que foi a nossa última diminuição, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui. E essa é a nossa sétima carreira aqui de pontos fechados juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima carreira. Agora, aqui, sempre deixando os 3 últimos pontos sem terminar de fazer. Sempre não, né, gente? Na carreira aqui que tem que deixar o espaço. Faço 2 laçadas, vou lá na correntinha e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo, deixando o nosso espacinho de base para o nosso bico de acabamento, ó, como que tá ficando. Fica assim, dessa forma. Agora, vamos lá para a nossa oitava carreira. Já subo aqui 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e contando com essas 3 correntinhas aqui, começo a fazer aqui a contagem para os 9 pontos e depois de a gente fechar 2 juntos, ok? Então, vamos finalizar aqui essa oitava carreira e eu já volto com você. E aqui, na oitava carreira, continuamos com 3 diminuições apenas. Fizemos apenas 3 diminuições. E depois da minha última diminuição aqui, aqui tá a minha última diminuição, a terceira. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 pontos aqui, depois da minha terceira diminuição aqui. Agora, vamos para a nossa nona e última carreira aqui. Faço 4 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Fiz as 4 correntinhas, virei o meu trabalho aqui.
Agora, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3 e vamos para o próximo. Contei 3 pontos altos e vou fazer o meu ponto alto aqui no quarto ponto. E esse é o primeiro ponto para a contagem de 9 e fechar lá 2 juntos. Essa, né, é a nossa última carreira de pontos altos aqui, desse motivo. Última carreira de pontos altos. Então, vamos lá fazer a mesma sequência das carreiras anteriores. 9 pontos altos e fechamos 2 juntos. E aqui, na minha 9ª carreira, temos o total aqui de 9 carreiras de pontos altos fechados. Vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, na minha 9ª carreira, eu fiquei com um total de 2 diminuições. Aqui na última, depois que eu fiz aqui a última diminuição, o último ponto fechado junto, bem aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 pontos. Aí, a gente fica sem fazer 1, 2, 3 e faz o ponto alto duplo aqui, pegando lá na terceira correntinha, aqui nessa parte, ok? Então, aqui era a mesma repetição. E o total de pontos aqui, temos o total de 26 pontos. Esse aqui, como foi fechado junto, e eu já falei em outras carreiras, ele fica sendo 1 ponto. Então, aqui eu tenho um total de 26 pontos. Vamos para a nossa última carreira, aqui. Fiz 3 correntinhas, dou a laçada, vou nesse próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer o total de 2 correntinhas. 1, 2, laço, vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, e vou no próximo e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 3 pontos. 1, 2, 3, e faço mais 2 pontos altos aqui. Esse do meio, eu vou fazer 3 correntes. Faço 3 correntinhas. E nesse, a gente vai pular 4 pontos. Depois que a gente fez, ó, 1, 2, 3, pulando 3 pontos aqui. Esse do meio, a gente vai pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora, eu faço aqui mais 2 pontos. 1 e 2. Faço 2 correntes, vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, e aqui vou fazer 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntinhas, e aqui vai ficar igual ao início. A gente pula 1, 2, 3 e faz aqui o ponto alto, lá no último ponto que tem, e mais um ponto pegando lá a terceira correntinha. E aí, fica igual ao início. No início, a gente fez 2 pontos. E aqui, a gente vai cortar o nosso fio, porque essa parte é assim, dessa forma, para depois a gente fazer a nossa carreira lá de leques em toda essa parte. Então, aqui fica assim, dessa forma, a nossa base, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos aqui, desse jeitinho, pra gente depois fazer a nossa carreira de leques, pegando aqui essas alcinhas aqui. Então, agora eu vou cortar esse fio e tudo que a gente fez aqui agora, nesse lado, toda essa parte de repetição desse lado, com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 carreiras aqui, a gente vai repetir aqui do outro lado. Então, eu vou cortar o meu fio, já vou iniciar aqui nessa outra parte, para você ver bem certinho e não ter nenhuma dúvida. E assim, apenas cortei aqui o meu fio
e vou empurrar assim. A gente começou desse lado aqui, então, essa carreira aqui está para a frente. Então, eu vou apenas virar assim para deixar aqui a minha carreira de base para os nossos pontos altos para a mesma posição. Porque se ela está pela frente aqui nesse lado, aqui do outro lado ela vai ter que ficar pela frente também. Então, aqui ela está pela frente, que a gente iniciou lá do outro lado. Então, é só a gente fixar o nosso fio lá no cantinho do leque novamente. Aqui, eu vou colocar da seguinte forma, vou dar 2 laçadas assim mesmo. Vou pegar aqui e vou aqui nesse cantinho, ó. No cantinho lá onde a gente tinha finalizado mesmo a carreira anterior, né, do outro lado. E aqui eu já faço o meu primeiro ponto alto. Laço e dentro lá, aqui no ponto, né, dentro aqui do ponto, abraçando o ponto alto, faço mais um ponto alto. Lembrando que aqui no início eu fiz apenas 2 correntinhas nessa parte aqui, vou para o intervalo lá de 3 correntes e já começo 2 pontos altos, depois a gente coloca 3 correntinhas, enfim. Aqui, se você tiver alguma dúvida, é só você colocar novamente o passo a passo aqui, você volta na parte onde eu iniciei toda essa repetição aqui, você volta para essa parte caso você tenha dificuldade de copiar aqui as suas próprias carreiras anteriores. É só você voltar o vídeo para essa parte aqui e fazer tudo que a gente fez desse lado, você vai aqui reproduzir desse lado, ok? E aqui, completei toda a minha repetição desta parte, completei, que foi igualzinho aqui o outro lado, não fiz os arremates das outras partes aqui, só para você ver bem certinho como está o alinhamento aqui do nosso tapete, está assim, perfeito aqui. Agora, só falta a gente fazer o nosso acabamento. Aqui, quando finaliza essa repetição aqui, a gente não corta o fio. A partir daqui, a gente vai fazer as nossas carreiras de ponto leque. Então, eu vou pegar lá embaixo, dentro do ponto alto aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou caminhar para dentro aqui do intervalo com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir 3 correntes, e dentro desse intervalo, vou fazer mais 2 pontos, que assim a gente fez 3 pontos altos aqui. Agora, eu faço 2 correntes e dentro do intervalo vou fazer novamente mais 3 pontos altos aqui. E assim a gente fez um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, sem correntinha, já vou para o próximo espaço aqui e vou trabalhar o leque novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, sem correntinha, aqui de intervalo entre um leque e outro, já vou aqui para o próximo espaço. E aqui no próximo espaço, já faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui. Agora, sem correntinha, vou para o próximo intervalo e vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, a gente trabalhou um leque em cada um dos intervalos aqui que a gente já havia deixado. Laço novamente, vou para o próximo intervalo lá, que a gente deixou no início. E faço aqui o leque novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, laço e vou para dentro aqui do leque mesmo, que temos lá o nosso leque aqui.
vou para o intervalo do leque e vou fazer mais um leque bem aqui. 2 correntinhas, 3 pontos altos. E agora, aqui eu faço uma correntinha, porque a gente já havia colocando aqui uma correntinha, né? Já vínhamos colocando essa mesma repetição aqui nessa parte. E fica assim, dessa forma, gente. Agora, aqui a gente vai continuar pulando um ponto de base, vamos para o próximo. E começo a fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, fazendo a mesma repetição das carreiras anteriores. Só colocando ponto alto sobre ponto alto em todos esses leques aqui da nossa carreira. Tem uma mariposa querendo a lâmpada aqui, gente. Enfim, vamos continuar toda essa repetição aqui, desse lado, dos pontos altos. E chegando aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição de leque sobre leque lá. E aqui a gente vai trabalhar toda a nossa parte que a gente acabou de fazer aqui desse lado. A gente vai trabalhar também lá do outro lado a mesma repetição. Quando chegar aqui nessa parte, porque nesse lado a gente vai pular alguns espaços aqui nessa parte. Então, quando eu chegar lá do outro lado aqui nessa parte, eu já te mostro. E aqui, completei toda a repetição dos nossos 3 leques aqui, nos nossos motivos maiores. Completei a repetição todinha aqui nesse contorno. E aqui, fiz novamente 6 leques, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualzinho a gente fez aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui, a gente vai pular espaços. Aqui eu dou a laçada, venho nesse espaço aqui, vou fazer o leque. Vamos lá, faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, a gente só fez esse primeiro aqui, sem pular espaço. Aí, agora, o próximo, a gente vai pular um espaço. Então, eu vou pular esse espaço aqui e vou lá no meio e faço o leque. Duas correntes e 3 pontos altos. Laço, agora aqui do outro lado, como eu pulei um espaço aqui, do outro lado também vou pular esse espaço. E vou vir aqui e fazer o outro leque. E assim, nesses motivos que a gente deixou aqui, de ponto bloquinho, a gente fez o total de 3 leques aqui no meio desse motivo. Aqui é só completar o restante da carreira, porque é a mesma repetição. Eu laço e vou aqui para o intervalo, ó, sem pular. Igual a gente fez aqui desse lado, sem pular intervalo, ok? E assim, aqui é a repetição normal, igual a gente fez lá do outro lado, colocando um leque em cada um desses intervalos aqui. Aí, vai ficar o total de 6, contando com esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 leques aqui. Aí, é só completar todo o restante do contorno, porque a repetição é essa daqui, nesta parte.
Fica assim, dessa forma, com o peso das próximas carreiras, aqui já vai estender essa parte, e aí vai ficar certinho. Então, vou completar aqui o contorno para fazer essa mesma repetição aqui, desse jeito, do outro lado. E assim, completei aqui toda a minha carreira de repetição por toda a volta e ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O total de 15 leques aqui de cada lado, desse lado e do outro lado também. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui de contorno de leque. Mas essas carreiras, você pode fazer quantas carreiras aqui você quiser. Pode deixar só uma, pode colocar 2, enfim, quantas carreiras de acabamento que você quiser. Aí, aqui eu vou entrar lá na terceira correntinha, fechar com o ponto baixíssimo. Fechar com o ponto baixíssimo, e aí, a gente vai caminhar até o espaço aqui, até o intervalo de 2 correntes. E aqui no intervalo, a gente sobe 3 correntinhas e vamos começar outra carreira de leque sobre leque. Enfim, vou fazer mais 2 carreiras exatamente igual, de leque sobre leque aqui em cada um dos intervalos. Aqui nessa parte, eu sempre vou continuar a mesma repetição. E aqui, quando eu finalizar essas 2 carreiras aqui, porque são exatamente iguais, não precisa de fazer a repetição, eu já volto com você. E aqui, completei as 3 carreiras de acabamento exatamente igual, só foi leque sobre leque. Aqui na nossa parte dos motivos, né, dos 3 motivos maiores, eu trabalhei apenas ponto sobre ponto aqui em toda essa parte. E o nosso trabalho ficou assim, dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui todos os arremates. Completei aqui todos os meus arremates, também fiz mais um aqui na cor cru, como vocês viram na abertura do vídeo. Já fiz os meus arremates, coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser, essa etiqueta aqui translúcida, que é maravilhosa. Coloquei aqui. O meu tapete, ele ficou com as medidas de 90 por 55 centímetros, mas feito no barbante número 8, que eu fiz aqui no barbante número 8, gastei o total de 700 gramas aqui, 700 gramas no barbante número 8. No barbante número 6, eu creio que ele fique com as medidas de 80 por 45, por aí, porque no meu ponto tem uma variação mais ou menos de 5 para 7 centímetros, mais ou menos, aqui, quando é feito aqui esses modelos. E todos os 2 que eu fiz no barbante número 8 e gastei o total de 700 gramas no barbante número 8. E eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!